2h54, estou de volta com o Correio da Tarde. Vamos seguir falando sobre desvio e acúmulo de função? Se você ainda tem dúvida, manda mensagem, vai. Dá tempo aqui no nosso WhatsApp, 991050400. Aqui comigo, a advogada Giovana Urquiza. E já vamos direto para as dúvidas, tá, doutora? Vamos direto aqui para a tela do Correio da Tarde, saber quem está interagindo conosco no 991050400. Bora ver. Aqui, ó, a dúvida, relato, né? Eu trabalhei em uma construtora, era cozinheiro e minha encarregada me colocava para lavar os banheiros da obra sem ter nenhuma remuneração. E ainda fazia compras para fazer o almoço usando da minha própria passagem, fora do meu horário de trabalho. Nossa, mas aí são várias. O que tá acordado que não tá aí nessa situação? Porque era cozinheiro, né, doutora? De fato, uma situação muito delicada. O cozinheiro que fazia a limpeza dos banheiros da obra, que ele mesmo que se deslocava para ir comprar os insumos, né? É uma situação bem delicada. Eu recomendaria que falasse, né, com um advogado de confiança, que consultasse um advogado de confiança para ver aí quais seriam todos os possíveis direitos que seriam tratados. Se por acaso ele já saiu desta empresa, ainda assim ele tem algum tipo de direito, doutora? Pode ter, sim. Se ele tiver saído em até 2 anos, então, se até hoje não tiver feito ainda 2 anos Sim. da data que ele saiu, ainda é possível de se tratar alguma coisa. Importante, né? Então, se ainda não completou 2 anos, vai em busca do seu direito. Vamos trazer mais aqui, mais dúvidas no nosso WhatsApp? Vamos soltar aqui na tela do Correio da Tarde para a gente acompanhar juntos. Eu trabalhei em 1 ano num sítio de um amigo fazendo várias funções, inclusive uso de agrotóxicos sem nenhuma proteção. Saí e o dono do serviço não disse nem obrigado, sem falar que era clandestino, sem ter assinatura de carteira. Ele pergunta aqui a opinião, né? O que vocês acham? Tecnicamente, né, doutora, isso pode configurar algum tipo de abuso? Assim, se ele de fato trabalhava como empregado, apesar de não ter tido a carteira assinada, daí você já verifica algum tipo de abuso, né? Que seria a precarização desse trabalho, né? Sim. E aí ele trata sobre o uso de agrotóxicos, fala sobre o exercício de diversas funções. Então aí a gente já poderia verificar alguns outros aspectos, além do acúmulo de função, a depender do produto utilizado, até um adicional de insalubridade ou algo do tipo. Mas todas essas verbas, elas são decorrentes de um contrato de emprego. Então, para além de tudo, teria que se reconhecer o vínculo. Exato. Vamos trazer mais dúvidas aqui. Tem mais aqui no nosso WhatsApp. Vamos trazer aqui na tela do Correio da Tarde. Boa tarde. Uma pessoa na empresa trabalha na lavanderia e ainda faz a função de cortar grama e também trabalha como auxiliar de manutenção. Só aí já contei 3 funções, né? É acúmulo ou desvio de função nessa situação? Se essas atividades não estiverem previstas no rol de atividades daquela função para a qual esse colega ou esse conhecido foi contratado, seria um acúmulo de função. Certo. Porque além de exercer a função principal, exerce algumas outras. Mas aí a gente verifica que tem algumas funções que elas são até difíceis da gente entender exatamente quais são as atividades adotadas para aquela função. Por exemplo, auxiliar de serviços gerais. É uma função muito ampla, né? Abrangente demais, Exatamente. né, doutora? Então precisa pegar o ponto de partida, né? Para qual função ou quais atividades você foi contratado. Muitas vezes, quando aquele empregado é contratado, já são previstas algumas atividades para ele. Então, a gente precisa atentar nisso também. Exato. Tem mais dúvidas? Vamos acompanhar aqui, agradecendo sempre a sua interação, viu? Olha só esse relato. Eu trabalhava em um restaurante de garçom. Todo problema que era para o mestre resolver, falavam, resolva, você consegue, com jeito. Por causa de muitos elogios, eu passei a ser responsável em treinar toda e qualquer pessoa que chegasse. 3 vezes por semana eu chegava mais cedo e ia embora quando fechava. Não ganhei nada mais por isso. Não aguentei. Estou afastado e tomando 5 medicações. Nossa, sinto muito. A gente está pertinho de encerrar o programa, né, doutora? O que é que esse telespectador e funcionário, pelo visto, ele já saiu da empresa, o que é que ele pode fazer? Talvez ele nem tenha saído da empresa, né? Esteja só afastado pelo INSS. Mas pelo relato aí, a gente pode verificar, às vezes, até uma doença ocupacional, né? Um burnout. E, muito provavelmente, um acúmulo de função, porque aí estão aqueles caracterizadores que a gente conversou um pouco antes.
da maior complexidade, às vezes a exigência de extensão do horário de trabalho que era planejado para esse funcionário, a gente consegue enxergar aí. Então, recorrer, né? Seja a um advogado de confiança, a justiça ou até a própria empresa, se for o caso, né, doutora? Fica aí o alerta. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer. Já tinha gente entrando em contato pelo Instagram da doutora Giovana, vou deixar aqui na tela também, @GiovanaUrquiza, até que ela volte para cá, trazendo outras orientações. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, boa terça-feira, também. até a próxima. Igual.